Jesus voltará. Essa é uma verdade que nós vamos falar nessa série da Jornada Bíblica Canção Nova. E você vai acompanhar nesses próximos dias esse trajeto com a Palavra de Deus para que cheguemos a esta verdade no fundo do nosso coração. Está preparado? Então vamos juntos nesta caminhada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Na jornada bíblica, nós usamos a Bíblia, a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20. Lá tem uma pergunta que Jesus faz. Aliás, são duas perguntas que Jesus faz aos seus discípulos. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Retornou Jesus. Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes da terra será desligado dos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E por que começar a falar da vinda de Jesus por uma passagem como essa? Porque é fundamental nós sabermos quem é Jesus. É fundamental nós termos consciência plena e fé na pessoa de Jesus Cristo. Jesus perguntou aos seus discípulos: as pessoas dizem o que a meu respeito? Se nós formos num grande centro, na capital, nem precisaria, mas vamos supor que estejamos numa capital e começássemos a entrevistar as pessoas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E você? Jesus é quem para você? As respostas seriam mais ou menos como as que Jesus ouviu da boca dos discípulos. Mas algumas pessoas vão responder corretamente. Jesus é o Filho de Deus vivo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E essa convicção, ela não nasce apenas de uma palavra dita ou repetida a partir daquilo que Pedro disse. É preciso encarnar isso. É preciso ter essa experiência com Jesus para poder dizermos quem Ele é. E a importância de sabermos quem Jesus é porque nós esperamos Ele voltar. Quando você espera alguém que está longe de você, ou que foi para um passeio, para uma viagem, aí você espera que essa pessoa volte para casa, dependendo da pessoa, você tem uma expectativa diferente, por causa da importância dessa pessoa. Se é alguém que não é assim tão importante para você, você não tem uma expectativa, não tem uma espera tão
assim, preparada para esta pessoa. A pessoa vai chegar, vai bater na porta e você, opa, tudo bem, que bom, né, que você voltou. Né? Quanto tempo? Né? Aquele conhecido, aquela conhecida ali, um vizinho talvez, nossa, fulano voltou, é verdade. Agora, quando é alguém que você ama, quando é alguém importante, você não vê a hora, você conta, né? Os dias, você olha no calendário, você fala, nossa, eu vou preparar alguma coisa especial, você reforma a casa. Tem gente que reforma a casa porque aquela pessoa vai voltar, vai chegar. Por quê? Porque a importância, a relevância é diferente. E é exatamente essa comparação que nós fazemos com relação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu sei quem Ele é, a minha preparação é outra. É diferente. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você hoje. A resposta de Pedro fez com que Jesus mudasse a forma dele orientar os discípulos a partir daquele momento. Foi uma checagem geral, falou assim, agora, olha, todo mundo está dizendo isso, aquilo, e vocês? Aí Pedro disse, falou, feliz és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha a diferença, de onde veio o entendimento de Pedro para que ele dissesse o que disse a respeito de Jesus? Veio do céu, veio do Pai. E a partir dali, as chaves do reino estavam prometidas. Não foi aquela hora que ele deu, né? Ele prometeu, eu te darei a chave do reino dos céus. Para o que você ligar, vai ficar ligado. E aquilo que desligar, vai ser desligado. Fica tranquilo porque as portas, as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja será fundada sobre a sua fé. Olha a importância de nós termos fé em quem é Jesus. Em a fé correta, verdadeira. A partir disso, a gente vê que os discípulos, os outros apóstolos, eles seguiram essa linha da fé de Pedro, mas com uma visão na Sagrada Escritura, naquilo que desde o Antigo Testamento era colocado, era falado, era dito para os israelitas. E como Jesus vem e cumpre tudo o que está dito ao seu respeito, essa realidade ela fica muito clara na vida e na pregação dos apóstolos, na pregação da igreja. Vamos agora no Evangelho de São João. Vem comigo no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. São João vai dizer quem é Jesus. Aqui podemos dizer a profissão de fé de São João. Está aqui. No princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Dou uma pausa aqui. Que luz é essa? São João está fazendo a comparação do princípio, da palavra inicial, da criação do mundo. E quem estava lá? Jesus. Ele está dizendo que essa luz, que é a luz do mundo, que Jesus explica no próprio Evangelho de São João, eu sou a luz do mundo, é Ele, é o próprio Jesus. E aqui ele já vai indicando para o seu leitor que o que eu vou contar,
A história que eu vou contar aqui trata-se do Filho de Deus, trata-se de Jesus Cristo. E aí ele coloca até a figura de João Batista, que veio para anunciar, ele não era a luz. E João dá esse testemunho, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Veja como que João tem clareza de quem é Jesus, e ele vai deixar isso mais claro ainda durante esse texto que vai continuar aqui no versículo 12. A quantos, porém, a acolheram essa luz, a verdade, a luz do mundo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem em seu nome. Estes foram gerados não pelo sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. Aqui João faz referência aos judeus, circuncisão, etc. Mas agora, pelo batismo, gerados de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus... Olha aqui, profissão de fé, de novo. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi Ele quem o deu a conhecer. A igreja não tem dúvida de quem é Jesus. Quando nós dizemos Jesus voltará, nós sabemos quem estamos esperando. Mas se o testemunho dos homens não é o suficiente, existe mais. Existe o testemunho do próprio Pai. Vamos voltar ao Evangelho de São Mateus. E no capítulo 3, nós vamos ver o testemunho do Pai. Um primeiro testemunho do Pai a respeito do seu Filho. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, até junto de João, para ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: por ora deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e veio, e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, nele está o meu agrado. Palavra da salvação, mais uma vez, para nós. Veja, o Pai testemunhou. Todos ouviram a voz. Né? Em outro evangelho vai dizer assim: que foi isso? Que voz foi essa? Foi o trovão? Né? Jesus batizado foi chamado de filho por uma voz que veio do céu e uma manifestação de um céu se abrindo e o Espírito que vem como uma pomba, ou seja, ali a manifestação da Santíssima Trindade para testemunhar quem é Jesus. Quem é Jesus? Páginas para frente, Jesus vai pregar, Jesus vai fazer discípulos, Jesus vai fazendo a pregação e lá pelas tantas, Jesus leva consigo para orar Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos mais próximos, mais amados. E ali ele se transfigura. Olha o que acontece. 6 dias depois, levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Parênteses. Lá no início,
quando João fala de Jesus, ele diz: nós vimos a sua glória. Aqui, na transfiguração. Nisto, apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, nele está meu pleno agrado. Escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram assustados. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantai-vos, não tenha medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Aqui, mais uma vez, o testemunho do Pai. Que testemunho, né? Que abalou, né, as estruturas dos discípulos, mas para dizer: este é o meu filho. Quando nós ouvimos falar de Jesus, ou citarmos Jesus, nós não estamos falando de um homem, de um profeta, nós não estamos falando de um sábio qualquer, de um homem que nasceu, viveu, falou um monte de coisa, morreu crucificado, foi morto, sepultado e acabou. Não. Estamos falando do Filho de Deus. Estamos falando de Deus. E é Ele que nós esperamos voltar. É por causa dele que nós fazemos tudo o que fazemos. É no nome dele que eu e você somos batizados, recebemos a primeira Eucaristia, nos casamos, recebemos unção dos enfermos, confessamos nossos pecados. É por Jesus, é por meio dele e para ele. Quem é Jesus para você? Diante dessas evidências e de outras que eu tenho aqui para poder dizer, poderia citar Filipenses 2, de 6 a 11, poderia citar Colossenses 1, de 15 a 20, em que o apóstolo Paulo fala da pessoa de Jesus, e tantas outras passagens que provam de onde Jesus é a origem de Jesus, divina e humana. Essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é Ele quem nós esperamos. Ele voltará, Jesus voltará e não tardará. Nas próximas pregações, você vai continuar caminhando nesta trilha que vai nos levar até a segunda vinda de nosso Senhor, para que o nosso coração esteja preparado para recebê-lo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.